Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Então, estamos hoje aqui para começar as reflexões do tempo da Quaresma, né? Iniciamos na última quarta-feira de cinzas o tempo da Quaresma. O evangelho desse primeiro domingo da Quaresma é sempre o evangelho das tentações. Então, nós vamos ouvir neste ano, que é o ano A, o evangelho de Mateus, a versão de Mateus. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: A Escritura também diz: Não tente o Senhor, seu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe: Vá embora, Satanás, porque a Escritura diz: Você adorará o Senhor, seu Deus, e somente a Ele servirá. Então o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então é o domingo das tentações, né? A tentação é parte integrante da vida de Cristo e de nós, seus discípulos. A tentação não acontece só num espaço delimitado de tempo, mas ela nos aflige ao longo de toda a vida. 40 é um número simbólico, que significa uma geração, está uma vida inteira. Somos tentados durante toda a nossa vida. Então a gente reza no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Do mesmo modo, deserto também é um símbolo, expressa não apenas um lugar geográfico. Jesus foi tentado de fato no deserto, mas o deserto não expressa apenas um lugar geográfico, mas o silêncio profundo. Quando experimentamos com toda a força a vulnerabilidade de nossa natureza, o pecado que está lá dentro. Por isso que muita gente foge do silêncio, não suporta o silêncio, porque foge de si mesmo. Quando sentimos as insinuações do tentador em nossa vida, não é fácil você se confrontar com isso. Aliás, a palavra diabo significa aquele que divide, que nos fragmenta interiormente, ou seja, que suscita a dúvida, a insegurança, o ódio, a inveja e, por fim, a própria desconfiança na bondade de Deus. Isso aparece quando a gente faz silêncio, vem à tona, né? E é interessante a gente observar a tentação também como desconfiar da bondade de Deus, como acontece na primeira leitura desse primeiro domingo da Quaresma, o pecado de Adão e Eva, o pecado da desobediência. Mas antes da desobediência vem o que? A desconfiança. Eva desconfiou da bondade de Deus e aí desobedeceu. E todo o pecado tem sua gênese aí. Começa no não confiar na bondade de Deus. Olha, o Senhor ensina a fazer dessa forma, mas eu acho que é melhor fazer diferente. Já não confia mais na bondade de Deus. Ali está a gênesis, a origem de todo ato pecaminoso. A perda de confiança na bondade de Deus. Quando rezamos diariamente o Pai Nosso, como eu disse, a gente pede: não nos deixeis cair em tentação. Daí podemos deduzir que quem está vivo é tentado todo santo dia. Além disso, a tentação é sempre uma armadilha. Não é assim, o diabo vai aparecer na sua frente e te tentar, não. A tentação é uma armadilha, é algo discreto, que pode nos levar ao engano, ao erro, né? Se eu sei que à minha frente tem um buraco, eu desvio, mas se esse buraco está camuflado, eu posso ser enganado e cair. Assim é a tentação. Cair em tentação, ser enganado. A tentação é algo sempre bem elaborado, que parece ser um bem, mas não é. E um detalhe importante: Jesus desarmou todas as tentações utilizando a palavra de Deus. Nas suas cartas, São Paulo utiliza um termo chamado dokmazen, que significa discernimento espiritual, que
que Deus nos dê a capacidade de discernir aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus. É o discernimento espiritual. Ele usa esse termo, dokimazen, discernimento espiritual, para qualificar o cristão maduro, adulto, capaz de discernir entre aquilo que é vontade de Deus, daquilo que é somente ilusão, enganação, enfim, daquilo que é uma armadilha. Parece ser um bem, mas no fundo não é. Basicamente, a tentação acontece em 3 dimensões fundamentais da psique humana: na inteligência, na imaginação e na vontade. Somos tentados através de nossa inteligência quando cedemos ao racionalismo intransigente. A fé não vai contra a razão, ninguém é chamado a crer no absurdo. A fé vai além da razão porque Deus é mistério, Ele ultrapassa a razão humana. Mas quando cedemos ao racionalismo intransigente, somos tentados na nossa inteligência, porque tudo se limita ao âmbito da razão. Se a razão não explica, é como se não existisse. Ou então, quando algo parece revestido de uma lógica cartesiana, como algo plausível. Um exemplo concreto, bem concreto. A primeira tentação de Jesus. Ele estava com muita fome, no meio do deserto. Nada mais lógico que utilizasse seu poder divino para transformar uma pedra em pão. Mas por trás dessa aparente lógica, escondia-se um perigo muito grande. Usar o poder em benefício próprio. Isso Cristo nunca fez. Assumiu em tudo a condição humana, menos o pecado. Viveu como um homem. Nós não transformamos pedras em pães. Jesus também não fez isso em benefício próprio. Mas parecia tão razoável, mas não fez. Não usou o poder em benefício próprio. Somos tentados através da imaginação. Quando seduzidos pelo prazer que o sucesso e a fama podem nos oferecer. Basta ver hoje como as pessoas querem reconhecimento público, né? Querem se tornar celebridades a qualquer custo, com seguidores nas redes sociais, com milhões de seguidores, né? Um exemplo concreto é a segunda tentação de Jesus. Pular da torre do templo e ser salvo pelos anjos. Seria um espetáculo que traria admiração e aplauso e, naturalmente, um sucesso imediato. Jesus ficaria famoso rapidinho. A isso Jesus responde de forma incisiva: não utilizarás Deus em proveito de tua vaidade e do teu êxito pessoal. Jamais usar Deus para alimentar a sua vaidade e o seu êxito pessoal. Não se prostrar diante do diabo para adorá-lo em busca de sucesso. E somos tentados também através da vontade, quando seduzidos pelo desejo de poder, pela vontade de ser o maior, o mais poderoso, também pelo desejo de subjugar os outros, é quando somos tentados em nossa vontade. Aliás, é a terceira tentação, né? Quando o diabo diz assim para Jesus: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Muitas vezes, infelizmente, tem pessoas que parecem que fazem isso. A finalidade desse texto, que fala das tentações, né, ele é muito didático, porque Jesus quis experimentar, ele mesmo, enquanto homem, né, ele quis experimentar em primeira pessoa as tentações, com a finalidade objetiva de oferecer-nos uma pedagogia para também vencermos as tentações, que dura todo o arco da nossa existência. E Jesus venceu as tentações. E unido a Ele, nós também podemos vencer essas 3 tentações. E termino essa reflexão com a advertência de São Pedro, né? Na sua carta, quando a gente reza a oração das completas na terça-feira à noite, a liturgia das horas. É um texto muito bonito assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o demônio vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. A resposta está aí. Resisti-lhe firmes na fé, como fez o Cristo. Amém. A todos a minha bênção e um feliz domingo.